Paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe, amados. Aqui quem vos fala, né? Irmã Regina Oliveira, cidade de Pereira Barreto. Nós fazemos a obra do Senhor, né? Ministrando a palavra. Temos aí sido uma bênção, né? Digamos assim, nas mãos do Senhor. Eu quero relatar aqui um breve testemunho. Desde criança, né? Nós servimos ao Senhor Jesus Cristo e dentro de doutrinas, como se diz, a gente sabe que existem religiões, existem normas, né? E a gente foi crescendo aí dentro, né, de obediência, graças a Deus por isso. Mas eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, né? Nós sabemos que aqui é um local que não tem separação de mulheres, né? Ainda mais dentro de um ministério profético. Talvez, se você chegou até você, né? Talvez esse pequeno testemunho, o que eu queria compartilhar contigo é algo que eu tinha muito medo. Quando alguém ficava possesso, desde criança eu sempre tive muito medo, é, não acreditava que o psicólogo, preste bem atenção, eu era uma crente realmente ignorante, digamos assim, né? Uma crente totalmente complicada. Tinha complexo de crente que precisa ir em psiquiatra, né? Crente, muitas coisas queria resolver na oração e pronto, né? Deus ali é centro de tudo e pronto. Chegou um certo tempo na minha vida, aí a gente buscando sempre a Deus, aonde Deus, aleluia, me visitou dentro da minha casa. Em um período que eu adentrei na presença de Deus, quase três anos, quase 3 anos, toda madrugada. Eu comecei a orar ali por volta da meia-noite, quando eu me deparava, já era 7:30 da manhã, eu estava em oração e adoração. E o Senhor me levou para a intercessão. E quando eu estou na intercessão, é algo glorioso, eu comecei a ser visitado por anjos de Deus. Também eu tinha dificuldade de acreditar. Amados, eu estou contando esse testemunho aqui porque quem sabe você é alguém que não sabe, mas você está sendo preparado por Deus para ser usado nesse último tempo, antes do arrebatamento da igreja, dentro de um avivamento que você talvez não desconhece. E eu quero trazer esse alerta e dizer a você, cuidado para não pecar contra o Espírito Santo de Deus. Quando o anjo do Senhor começou a falar comigo, que Deus me usaria e teria manifestação de poder e que eu estava recebendo uma unção direto do trono de Deus, que quando eu levantasse a mão, o Senhor iria tocar com fogo e eu soprar, as pessoas iam ser libertas. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Tem misericórdia. Eu disse, como que eu vou falar isso para o meu pastor? Ele vai dizer que eu não estou certo da cabeça, né? Que eu vou ter que tratar, Senhor, tem misericórdia. E aí o anjo falando comigo, disse, não, tu está sendo preparado para que eu possa te usar em um nível de poder, aleluia, e palavras liberadas, aleluia, dentro do profético. Você vai ser boca de Deus, nós vamos te usar com a glória de Deus, aleluia, que coisa tremenda. Sabe, ele veio trazendo essa mensagem de Deus para mim. Nós sabemos, irmãos, que os anjos do Senhor é uma manifestação, né, do próprio Deus. Vamos dizendo assim, uma pequena, né, ali, mensageiro, uma pequena partícula do poder de Deus. Aí eu comecei a ler várias passagens onde os anjos vinham ser mensageiros, visitavam, vinham na forma de homens, né? Como visitava, veio até Abraão em suas casas, enfim, foi a casa de Ló. E eu comecei, então, a me envolver nesse mistério do mundo espiritual. E para mim, era tudo isso, né? Manda o demônio embora, pronto, acabou. Mas não. O Senhor trabalhou comigo de uma forma tão tremenda de 2024, 2025, tá? Dentro da minha casa, volto eu a mais um período de oração. E quando eu estou orando, depois de passar o primeiro semestre, o Espírito de Deus, ele traz para mim algo. Filha, passou-se um ciclo, 7 anos.
Você vai ficar aí comigo. E eu disse, Senhor, eu vou ficar contigo e as agendas. O Senhor disse, tu vai ficar comigo. Então, amados, querido irmão, pasme, lá vai eu ter a experiência de arrebatamento de espírito. Deus havia usado uma missionária para falar comigo quando eu estava voltando de uma viagem que eu fui para fora do Brasil fazer a obra do Senhor ali na Europa. E quando eu volto, eu recebo essa mensagem da missionária ali em 2022 e ela deixa: Deus usará você em arrebatamento de espírito, querida missionária Regina Oliveira. E eu ri daquilo porque eu disse, não, isso aí é coisa de espiritismo, isso não acontece, isso não é de Deus, eu mesma disse comigo, mas eu estou aqui para falar para você que o Senhor, presta bem atenção, ele, aleluia, veio trabalhando comigo dentro de 2025, aonde eu pude ir em regiões de cativeiros espirituais, na região cósmica, nas regiões dimensional, cidades, como se diz, submundo do inferno, é como uma cidade totalmente, sabe, abandonada, escura. Eu fui em espírito levada, claro, somente pelo anjo do Senhor ou pelo Santo Espírito. Não é quando nós queremos, porque quem faz viagem astral são lá do outro lado. Lá sim. Agora, servo de Deus é o anjo do Senhor. Você deita para dormir e é ele quem vai te levar para onde é necessário. Passei por lugares onde eu vi ali regiões, né, de salas de tortura, esse pânico, esse desespero, as doenças mentais. Eu fico como que são ali, como uma cópia da alma da pessoa. A pessoa está viva aqui, isso nós podemos chamar fragmentos de alma. É igualzinho você se vê no espelho, e ali eu pude ver pessoas naquele escuro tentando correr de um lado para o outro, e eu olhando, falei, meu Deus, e ali o anjo disse para mim, vê como que está essa agonia aqui, olha lá, e eu vi aqueles demônios correndo e a pessoa debatendo no escuro, e tinha gente que estava em lugares que era de lama, tinha lugares que era uma água suja, e eu disse, meu Deus, o que é isso? E ali eu comecei a ficar em pânico só de ver aquilo, porque é tudo escuro, não tem parede, você não vê chão. Ei, eu quero dizer um negócio para você. Essa maioria dessas doenças, que às vezes tento explicar, essas que você não consegue ter cura, é espiritual. Sabe como que é levado para lá? Através da dor, da frustração. Aquela dor que tu diz assim, rasgar o meu coração, rasgar o meu peito, a minha alma foi partida ao meio. Toda vez que alguém sente esse tipo de dor, é essa a dor que é onde se cumpre, que Satanás veio para roubar, para destruir. Tem gente que pensa que ele destrói só, né? Quando a pessoa morreu, foi para o inferno. Às vezes há pessoas que têm visões de ver alguém em um determinado lugar, às vezes é um fragmento. Presta bem atenção, o fragmento que é arrancado, uma parte, isso significa que é uma área da tua vida que foi roubada, acessada, uma legalidade. Você está entendendo que o inferno conseguiu e ali ele tragou parte. Então, eu ali vendo tudo isso e ouvindo o anjo do Senhor falando comigo, ele me levou a um outro determinado lugar, onde eu vi pessoas, né? Ali vi uma mulher enferma e tinha grades semelhantes àquelas grades de prisão. Eu já fui visitar, né? Fazer visitas em presídios e ali era igual. Então, aquela porta se abriu. Então, o anjo disse assim para mim, pegue ela. Quando ele disse pegue ela, eu dei as duas mãos. Aquela mulher grudou braço no meu braço e ele disse, segura. E nós fomos embora, num rápido. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Esta mulher era uma serva de Deus que estava enferma. E de repente ela saiu daquele lugar, tá? Que era sombrio e escuro. E ela subiu para a região celestial.
Ela estava em um lugar como se fosse uma sala de espera. E o pouquinho que eu vi daquele clarão é um resplendor inexplicável. O pouquinho que eu vi ali, eu já não queria voltar para a terra. Eu não queria voltar para a terra. Ali a gente não tem vontade própria. Nós não falamos verbalmente. Não andamos. Nosso espírito voa. Aleluia. E o anjo disse na minha mente: pegue ela. Olha que coisa tremenda. Sabe o que é isso? Quando você está em guerra, em regiões que às vezes fizeram trabalho, através de trabalho, acontece de fragmentos irem para regiões de submundo, cativeiros infernais. Sim, isso não é espiritismo. Por que eu estou contando esse testemunho aqui? Muitos crentes vão ficar com vergonha de expor essa realidade. Ah, mas por que isso? Mas por que na minha igreja não tem isso? Ah, por que lá não? Isso não existe, isso não sei o quê. Se eu fosse de um determinado lugar, talvez hoje estariam dizendo, olha, é a unção apostólica. Mas, né, eu sou somente uma discípula de Jesus. Aleluia. Não procuro credenciais na terra, mas eu sei que eu sou reconhecida no céu. Amém. Isso basta. Por que eu estou contando esse testemunho hoje? Porque eu pude entender que por mais que às vezes alguém vai fazer cura de alma, por mais que alguém às vezes vai, né, num evento de cura e libertação, vai ouvir sermões, vai ouvir como fala, como tem a oração, isso dá poder, dá, mas eu quero dizer para você que existe algo muito mais profundo. Aleluia. Jesus Cristo tem cenário que é só Jesus Cristo para arrancar a pessoa da onde ela está, numa região profunda. Eu vi algumas que estavam em um lugar tão profundo, que lá eu não pude ir. O anjo diz, não. Eu somente ali, sabe? E é pessoa viva. Pessoa viva. Pessoa viva. E ele diz, não. Ali não. Então, até um certo limite, eu pude ali enxergar muitos cenários. Por que hoje eu estou contando aqui? Talvez esse pequeno testemunho chegue a grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus, que eu não preciso de engajamento, como se diz, né? Se querer viralizar, não. Sabe de uma coisa que eu aprendi? Você não vai acreditar, mas escute. O nosso espírito, quando nós somos levados a dimensões celestiais, ou também dimensões ou regiões de batalha espiritual de alto nível, eu estou falando aqui de batalha espiritual de alto nível, em cativeiros infernais, aonde você vai tirar alguém que está ali, eu quero te dizer, você não vai acreditar, porque eu também não acreditava nessas coisas. Escute, por isso que eu estou contando. Eu precisei viver na íntegra para trazer isso aqui para você hoje. Nós ficamos invisíveis. Acredite. Ficamos invisíveis quando você vai ali para tirar uma pessoa de cativeiro. Mas por que tem que ser você? Por que é teu espírito? Por que não é Jesus? Que negócio é esse aí? Que isso é espiritismo, irmã. Não é? Não é pensar assim? Foi a indagação que eu fiz. Que negócio é esse? Eu pegar... Escute, eu tirei uma pessoa, tampei a boca da pessoa, encostei de fasta, tinha um muro, nós ficamos invisíveis. Que poder glorioso é esse? O demônio entrou e ficou tocando de roda, dizendo, cadê? Ele estava aqui, cadê? Ele estava aqui. E ali, aquela pessoa foi resgatada. Eu fiz uma pergunta. Que negócio é esse que eu estou vivendo? Eu disse, eu vou procurar um psiquiatra. Eu fui. Fiz todos os testes numa clínica.
para ver se eu estava com algum distúrbio psíquico, se eu estava fora de mim. Não deu nada. Não deu nada. Eu disse, mas eu preciso saber se eu estou com alguma coisa no meu cérebro. Eu preciso saber se eu estou com paranoia. Eu preciso saber se eu estou mesmo aí. O que é isso? Uma alucinógena, né? Uma alucinação. Não. A médica diz, você tem um mentor? E eu disse, como assim um mentor? Alguém, um pastor, para poder estar te instruindo? Porque isso aí que você vê é tudo real. Ela viu a forma de eu narrar, contar, e ela disse, não, você está acessando lugares espirituais. Eu disse, a senhora acredita? Ela disse, eu acredito. Eu disse, acredita em anjos e demônios? Acredito, acredito. Ela diz, procure um mentor para te ajudar. Eu fiquei ali e falei, meu Deus, obrigada, Senhor, obrigada. Eu fiz uma pergunta ao anjo. O porquê que eu tenho que vir aqui em espírito? Eu estou tirando esses fragmentos, né? Dessas pessoas que estão aqui retidas. Ele disse, quando você está na terra, que demônios manifestam na matéria, no corpo físico, o Senhor Deus usa. Quem? Você não vai lá, expulsa o teu corpo, você não vai verbalmente? Corpo. Quando são batalhas de demônios, enviamos os anjos. Quando há projeção astral, da parte do inferno, que se desloca um espírito humano para fazer uma obra de maldade dentro da casa de um servo, ou aonde bruxos vão em viagem astral, feiticeiros de alta magia, sabe o que eu estou falando? Vão para colocar enfermidades. Eu levanto também os meus ungidos em espírito. Eu disse, meu Deus. Então, eu fui em outro lugar. Eu cheguei em uma determinada cidade, eu vi uma mulher da alta sociedade e eu vi no seio dela, estava ali nódulos, tinha 3 nódulos e era câncer. Ele me disse, tire. E eu disse, misericórdia, tire. Eu fui com a mão e arranquei aquele câncer. Ele me disse, foi colocado, veio outro aqui do outro lado, olha só, em projeção astral e colocou nela. E eu te trouxe para tirar. Irmãos, coisa sobrenatural, presta bem atenção. Eu vivi na íntegra. Pouco tempo atrás, o anjo do Senhor me levou ao Rio Grande do Sul e eu cheguei na casa de um casal, pessoas muito bonitas, do olho muito azul, bonitos mesmo. O anjo disse, Rio Grande do Sul. E ali eu vi 3 crianças pequenas e quando eu cheguei na cozinha, o anjo disse, olha agora para frente. Quando eu olhei para frente, estava tudo escuro lá, mas as pessoas da casa, né, em movimento, conversando entre eles. E eu olhei lá para fora. Quando eu olhei para fora, eu vi 3 bruxas. E elas lançavam algo como se fosse uma pequena bolinha assim. Elas tacavam, uma foi para próximo do botijão, ficou entre o botijão de gás ali. Eu sei que há muitos lugares que tem fogão a lenha e tal, mas ali tinha. E quando ela atacou, o anjo me mostrou, diz, pegue. Quando eu pegava, destruía. Ela era destruída com fogo, um poder que saía da minha mão, destruía. Aí ela viu, aí outra bruxa atacou novamente e foi perto de uma fiação
Eu peguei o anjo, eu peguei e destruí foram 3 bruxas. Elas estavam tacando para acontecer tragédia dentro daquela casa. E quando eu olhei para aquela mulher, era uma serva de Deus, era servos de Deus aquela casa. O Senhor disse assim: eu te trouxe aqui para tu entender o nível que está a operação satânica, a liberdade que ele tem operado para atuar com a obra de maldade, mas muitos dos meus não estão preparados, muitos dos meus não acreditam e têm duvidado da manifestação do meu poder nesse último tempo de avivamento. Para você poder entender um pouquinho desses testemunhos aqui que eu estou falando, que aconteceu comigo, foi preciso eu viver, e eu tenho vivido coisas extraordinárias, livramentos de morte. O Senhor mostra e ali dá intervenção. Aleluia. Meu pastor aqui, graças a Deus, muitas pessoas conhecem a nossa vida. Aleluia. Sabe que nós temos aqui uma vida com sinceridade, né? Somos umas pessoas aqui que vivem, né, com vida na presença de Deus. E eu só estou falando isso, sabe por quê? Porque eu acredito que há muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que têm reprimido. Você é de oração, Deus tem falado com você, Deus tem te dado visão, Deus tem ministrado palavra no teu coração e você tem se acovardado. Há pessoas que têm tido arrebatamento de espírito. Eu comecei a orar para Deus, começar a dar arrebatamento de espírito para minha irmã. A minha irmã começou a ter também, aleluia, para a glória de Deus. E ela, quando tem, é tremendo. Ela fala: eita, parece que eu estive num lugar assim, assim, assim. Eu digo: me conta, aleluia. E eu quero dizer para você, às vezes você está pensando que é só sonho. Às vezes você está pensando que é só sonhos. Mas muitas irmãs que já me assistem têm tido aí arrebatamento de espírito. Aleluia. Eu não estou aqui trazendo uma modinha. Por que eu fiz questão de mencionar a igreja? Porque para você entender que não temos profético para dizer que eu fiz curso dentro da igreja. Não temos esse tipo de ensinamento. Eu disse isso porque eu sei que se eu estivesse dizendo, não, porque eu sou da igreja que tem um apóstolo tal e tal e tal. Não, ei, você é um instrumento na mão de Deus. E eu quero te dizer que talvez, quando você menos esperar, você pode estar vivendo algo sobrenatural que talvez você vai se assustar. Mas nós estamos nos últimos tempos. O Senhor está procurando aí homens e mulheres de Deus, aleluia, que vivem em oração. E você sabe do que eu estou falando. Aleluia, tem gente que sabe. E quando, às vezes, eu vou ministrar, abre-se, sabe, visões. Às vezes eu tenho arrebatamento, sabe, de sentido no espírito. Eu vejo as regiões celestiais, movimentos de anjos, portais. Eu sei que nem tudo eu posso estar expondo, assim como eu já vi portais, demônios de abrir assim, no período de libertação, e ele passar e ir até uma pessoa e ficar incubado, escondido naquela pessoa. Mas o Senhor da graça, nós vamos lá e expulsamos. Assim também abre portais, divinas revelações, coisas que somente o Espírito de Deus pode falar. Algo que a pessoa está ali indagando Deus, exatamente na hora que às vezes você está numa tribuna, Deus vai lá e fala com aquela pessoa no ouvido dele. Aleluia. E eu quero dizer para você, querida, meu querido, quando Deus quer usar, ele usa do jeitinho que ele quer. Está entendendo? Chamado, nós temos chamado em Deus. Temos chamados no Senhor Deus. Amém? Talvez você não tenha cargo nenhum aí na tua igreja. Não se preocupe.
Não precisa. Talvez você não é um profeta. Não se preocupe. Talvez você não é uma apóstola ou um apóstolo. Não se preocupe. Mas você é reconhecido no céu. Amém? Oh, glória a Deus. Maravilha. Deus é fiel. Amém? Aqui eu quero deixar esse breve testemunho, tá? Olha, escute bem. Quando tem batalhas travadas, acredite, procure na Bíblia. Procure sobre Zacarias capítulo 3, que ele vai falar da visão, que ele vê Josué ali sendo acusado por Satanás. Você vai olhar e vai ver para Micaías também, né? Lá com Josafá e Acabe, aonde 400 profetas receberam um espírito de mentira e de engano. E chega Micaías para contar a visão que ele vê ali, lá no céu. Você está entendendo? Estava tendo uma reunião no céu. E ele vai contar e vai falar. Isso é real. Também, Deus abençoe. Aqui está uma pequena parte do meu testemunho. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Se você, de repente, tiver dúvida, né? Compartilhe aí, de repente, para um pastor, tá? Que talvez entenda e possa também estar até nos ajudando, nos auxiliando. Amém? Que Deus abençoe. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Maravilha.